Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, Piratas da Colina, Nagluz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. Vamos porque, né, hoje vamos trocar uma ideia, galera, sem notícia. Hoje é uma resenha aí, trocar uma ideia a respeito dos fatos aí que tá acontecendo dentro do Vasco da Gama, né. Uma situaçãozinha chata, né, mas que precisa ser resolvida. E aí eu dei trocando uma ideia com a galera aí na academia, na rua também, galera que são inscritos aí no meu canal. E aí, alguns, né, falando aí a respeito do assunto do Jorge Salgado, uns, né, defendendo, outros criticando, né, falando que está certo, que a gestão do PT tem que ir para cima, tem que prender, tem que sair algemado. Mas, cara, de antemão já tem que falar que ninguém vai sair algemado, né, até porque isso aí não dá cadeia. Infelizmente, no nosso país não dá cadeia. Você pode hoje entrar num clube de futebol como gestor, como presidente, roubar, fazer o que você quiser, filho, e que não vai dar em nada. Exemplo disso é o Cruzeiro, que, né, com 3 Toca da Raposa lá, um clube gigante, imenso, né, um dos maiores CTs, né, um dos maiores CTs do Brasil. E aí você vê o que os caras fizeram dentro do Cruzeiro, né, cara? Acabaram com o Cruzeiro, né? Conseguiram aí destruir, né, o Cruzeiro a ponto do Cruzeiro ter que virar uma SAF para poder não falir, assim como o Vasco da Gama, né, galera? Mas a situação do Cruzeiro ainda foi muito pior. O Cruzeiro chegou muito próximo da falência, apesar de ter um CT enorme aí, ter estado tudo direitinho, mas passou por essa situação por conta de má gestão, por conta de situações, né, de corrupção dentro do clube. Então você vê que não tem ninguém algemado. E não vai ser no Vasco da Gama que vai sair, né, alguém algemado. Até porque, como eu já falei, né, cara, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em que a Mais Vasco, né, ela tem muita influência no judiciário. Mas vamos falar que a questão aqui, cara, da situação do Jorge Salgado, dessa venda da SAF aí, né, junto com o Osório, que venderam o clube para 77 Partners de uma forma obscura, né, que ninguém conseguiu entender. Não tinha como ler contrato, nada disso, fora os sócios votantes que votaram sem ler contrato, votaram, né, pela influência que o Jorge Salgado tem, que é muito grande dentro do Vasco da Gama e ainda continua, mesmo com toda essa situação aí que ocorreu com o Vasco da Gama, o Jorge Salgado ainda tem muita influência dentro do Vasco da Gama. O que acontece, cara? O Pedrinho, ele formou né, a gestão do Pedrinho ali dentro, eles criaram uma comissão interna, né, de inquérito para poder estar investigando a SAF do Vasco da Gama, como foi a venda, né, quem foi, de que forma foi, quem aprovou, quem não aprovou, e tudo isso vai ser levantado. E aí, ver a culpabilidade, ver o grau de culpa de cada um, e dependendo da situação, cara, vão ter pessoas sendo excluídas do quadro de sócio do Vasco da Gama. O Jorge Salgado, ele é um dos sócios do Vasco da Gama, né? Eu não sei qual é o grau de sociedade de sócio, né? Sociedade, qual é o grau de sócio que o Jorge Salgado ele é. Mas não deve ser, né, o baixo não, é alto, cara. Não sei se é sócio proprietário, não sei se é sócio estatutário, né, o famoso sócio votante lá, não sei como é que é a situação, mas eu sei que ele é sócio. E o Jorge Salgado é um cara muito antigo dentro do Vasco da Gama, com muita influência, com muito respeito dentro do Vasco da Gama, por tudo que ele fez ao Vasco da Gama. O Jorge Salgado, na sua época ali, né, de novo, né, na década lá de 60, 70, até 80, Jorge Salgado foi um cara muito ativo dentro do Vasco da Gama, emprestou, não só no Vasco da Gama, mas também no futebol, na CBF. O Jorge Salgado, ele emprestou um valor ao Vasco da Gama quando o Vasco da Gama mais precisou, um valor expressivo, grande, não é pouco. Mas, quando ele precisou resgatar esse dinheiro, ele foi até o Eurico Miranda e pediu, né, esse dinheiro, né, sentou lá no escritório com o Eurico Miranda e, conversando com ele, falou: cara, preciso receber o meu dinheiro, quero receber meu dinheiro de volta. E o Eurico Miranda chegou para ele e disse o seguinte: cara, eu vou te pagar. Só que eu não tenho condições, o Vasco não tem condições de te pagar hoje isso à vista. Podemos parcelar essa dívida e eu consigo te pagar isso parcelado. A resposta do Jorge Salgado foi a seguinte: não,
quando eu te emprestei à vista. Então eu quero receber também esse valor à vista. E aí a resposta do Eurico Miranda foi a seguinte: à vista eu não tenho condições de te pagar. O que eu posso fazer para te pagar é pagar parcelado. À vista o clube não vai ter condições, porque o clube realmente não está indo bem das pernas, financeiramente o clube está agonizando. Jorge Salgado não acreditou, ou seja, saiu do escritório do Eurico Miranda, né, com aquele sentimento de que, pô, Eurico não quer me pagar, né, o Vasco não vai me pagar, então ficou com aquele sentimento ruim dentro dele, aquela mágoa, de que quando o Vasco precisou eu ajudei, e agora que eu quero receber, o Vasco não quer me pagar, né? E na época o Eurico Miranda. E aí ficou essa situação chata, né? Essa coisa entre o Eurico Miranda e o Jorge Salgado. O tempo foi se passando, né? Entrou gestão, saiu gestão, o Eurico faleceu e aí tudo aconteceu. E aí foram, né? Em 2020, o então Levenciano se candidata, né, a presidente, né, para o Vasco da Gama. E aí, no início do ano, o Levenciano fazendo aqueles vídeos, prometendo aquela situação toda, a fama do Levenciano subiu muito e a galera começou a abraçar as ideias do Levenciano. Porém, o Levenciano era um cara fora da cúpula do Jorge Salgado, dos demais ali, do Campelo, desses caras todos ali. E aí foi levantada a questão seguinte: irmão, olha só, se o Levenciano entrar, o bagulho vai ficar estreito, e o cara vai começar a levantar um monte de coisa aí, e aí o negócio vai pegar para muita gente. Então, a gente tem que arrumar um jeito de não deixar esse cara entrar, não deixar esse cara vir. E aí fizeram lá uma enquete para saber quem estava mais cotado para ser presidente do Vasco da Gama. E tinha aí como o Levenciano, tinha o... Como é que é? O Juninho Play, né? Que é o... Tinha o Casaca lá, eu esqueci o nome dos caras, não. Eu sei que o Júlio Brandi. Eu sei que tinha o Júlio Brandi, que era da Sempre Vasco. Tinha um candidato da Mais Vasco que estava sem expressão nenhuma. O cara não tinha expressão nenhuma para poder vir. Ele, se eu não me engano, ele era o terceiro ou quarto a ser o mais cotado. E aí a Mais Vasco pensou, cara, a gente precisa de um candidato muito forte para poder bater de frente com o Levenciano. E aí pensou daqui, pensou de lá, pensou daqui, pensou de lá. Pum, o único que, porra, possa entrar é o Jorge Salgado. E aí foram em cima do Jorge Salgado e conversaram com ele. Só que o que levou o Jorge Salgado a aceitar, a sentar na presidência do Vasco foi o seguinte. Falaram para ele o seguinte: cara, você quer receber seu dinheiro de volta? Ele quer. Você só vai conseguir isso sentando na cadeira de presidente do Vasco. Ou você senta na cadeira como presidente, ou você não vai ver seu dinheiro. Foi essa a promessa que fizeram para o Jorge Salgado, a Mais Vasco. E aí o Jorge Salgado foi e aceitou, e sentou na cadeira. E ali o Jorge Salgado achou que ia conseguir resolver o seu problema financeiro recebendo o empréstimo que ele fez ao Vasco da Gama. Só que quando ele sentou na cadeira, ele sentiu o tamanho da pica que era, filho. O tamanho do buraco, o rombo que o Vasco da Gama tinha. E aí ele falou, porra, meu irmão, do jeito que está as finanças aqui, impossível receber esse valor. O Vasco da Gama não vai conseguir me pagar. Aí ele sentiu o drama, ele sentiu a parada, aí ele falou, cara, qual é a solução que vamos ter aqui? E aí senta com um, senta com o outro, e aí falaram lá com o Osório junto com eles, aí chegaram à conclusão de que, irmão, ou a gente vende o clube para você poder receber teu valor, ou você vai ficar sem receber seu dinheiro. E aí o Jorge Salgado, né, na sua vontade de receber, aceitou a proposta de vender o clube. Porém, cara, o que pega, sabe o que é? É o seguinte, o Jorge Salgado, há anos atrás, ele era um cara novo, um cara, né, ativo no trabalho, um cara com a mente nova, né, ativa. Só que o Jorge Salgado de hoje é totalmente diferente. É um cara aposentado, é um cara que, porra, com a mente envelhecida, enraizada naquele mundo dele. Então ele não consegue acompanhar hoje as novidades, né, que temos, internet, tudo isso aí, essas paradas todas que nós temos hoje, que ajuda e poderia ajudar o clube a sair dessa situação financeira. Acaba que o Jorge Salgado, cara, ele fica sem condição de
de receber teu pagamento, então ele aceita tudo que vem da Mais Vasco. E aí jogaram o clube em terra arrasada, falaram que não tinha condições, que se ficasse com a associativa ia falir, aquela coisa toda. A torcida que acredita, né, em tudo que se fala, principalmente num cara milionário que sempre ajudou o Vasco financeiramente, todo mundo comprou essa ideia. Os sócios votantes compraram essa ideia, todo mundo comprou a ideia do Jorge Salgado. Mas por trás do Jorge Salgado existia uma voz, cara, muito firme, ativa e que conseguia convencer também muita gente, que era do Osório. Ali, filho, aquele ali era o famoso encantador de Nutella, foi o apelido dado a ele. Ele conseguia encantar todo mundo. O cara falava, a galera, pum, se rendia e achava que, pô, não, esse é o caminho. E aí todo mundo comprou a ideia e, pum, venderam o Vasco. E hoje nós estamos nessa situação aí. Aí agora eu te faço a pergunta, né? O Jorge Salgado, ele é culpado de tudo? Cara, eu creio que não. Que o Jorge Salgado não seria ele o culpado de tudo. Mas tem a sua parcela de culpa, sim. Vendeu o clube de uma forma errônea, né? Vendeu o clube totalmente de uma forma escrota. Botou cláusulas, né, lá no contrato que ninguém pode ler até hoje. Até o Pedrinho, como presidente, não pode falar sobre o contrato. Então é uma coisa assim, muito complexa e essa investigação interna vai mostrar aí, de repente, o que foi feito, né, dessa venda do Vasco da Gama aí, como muitos jogadores acreditaram no Jorge Salgado, muita gente, né, torcedores, todo mundo comprou essa ideia. Mas, cara, eu acho certo ter essa investigação, sim, ver o grau de culpabilidade de cada um e, se necessário, expulsar do quadro de sócios, sim, expulsar de São Januário, filho. Você não cabe mais aqui. Se tiver indícios de corrupção, filho, no Vasco da Gama, tem que ser punido. Não dá cadeia, não dá prisão, beleza, mas acabou. Você não pisa mais em São Januário, você também não faz mais parte do quadro de sócio, você não vota, você não dá opinião, você agora não é ninguém. Você é um mero torcedor e acabou, filho. E eu acho que isso aí pro Jorge Salgado vai ser, porra, filho, um tiro, mano. Vai ser... Porque um cara que viveu a vida inteira dentro de São Januário, ajudando, sendo um cara ali consagrado, filho, e de repente passar a ser um cara, né, mal visto, como ele já é mal visto, né, e expulso ainda dos quadros de sócio do Vasco da Gama. Acho que isso vai pesar muito contra ele e ele vai sofrer muito com essa exclusão dos quadros lá do Vasco da Gama. Então é isso, galera. Não vou me delongar muito, não. É uma ideia mesmo, é uma resenha aqui, sem notícias. Como eu estou falando para vocês aqui, vim mais para poder conversar a respeito dessa situação do Jorge Salgado. Mas eu quero saber também de vocês aí, cara. O que vocês acham? Se o Jorge Salgado tem culpa, se o Jorge Salgado não tem culpa, né? Se a situação dele dá para reverter, se não dá. Eu creio que não dá, cara. Porque ele ficou muito à frente de tudo, ele era o presidente, junto com o VP, que é o Osório também, é outro também que merece, né, ser excluído totalmente do Vasco da Gama, né, esquecer esse tipo de pessoa, cara. Infelizmente o Jorge Salgado, ele ajudou muito o Vasco da Gama no momento, né, que o Vasco precisou. Porém, depois ele, né, as pessoas conseguiram virar a cabeça dele e ele se permitiu fazer o mal que ele fez ao Vasco da Gama, né, da forma que foi feito. Então, fez bem no passado, mas, né, fez mal no futuro. Então, eu acho que a cadeia, sair algemado, eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que uma exclusão, eu acho que o Jorge Salgado merece, junto com o Osório e outras pessoas que também participaram dessa venda esdrúxula que ocorreu dentro do Vasco da Gama. Se gostou do conteúdo, galera, deixa o like, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal. Me segue aí, galera, nas redes sociais também, lá no Instagram, TikTok, no Kawaii, na porra toda aí, mano. Eu tô até no Twitter. Vamos junto, porque é o que tem para hoje, galera. Valeu!